Vamos para o tema central da nossa conversa de hoje a respeito da reforma tributária. Eu trouxe esse tema porque esse tema ele tem provocado um certo desconforto entre os profissionais da área tributária. É um tema que as pessoas não querem falar. Eu noto porque quando eu estava mapeando o conteúdo da aula de hoje, eu vi que tem muita coisa falando da reforma sobre uma perspectiva mais econômica, mais social, e eu sinto que grande parte dos profissionais, eu não falo aqui por todos, né, mas eu falo das pessoas mais próximas, principalmente que estão na área tributária, na área de recuperação especificamente, evita falar desse assunto, se preocupa, posiciona, e aí eu entendo de maneira correta e acertada, esse tema como uma ameaça lá no planejamento estratégico que deve ser tratada. Eu posiciono como uma oportunidade e eu já vou explicar para você por quê, que a iminência de uma reforma tributária pode acabar com o negócio, pode reduzir a demanda. As pessoas, hoje o profissional da área tributária ele é muito requisitado, é um profissional que possui um campo de atuação muito amplo, muito vasto, e desde que você atue de maneira estratégica, prezando pela transparência, pela ética, entregando um bom trabalho, esse cara não tem agenda. Esse cara tem uma equipe grande, tem uma empresa que fatura bastante, então muitas vezes eu sinto que as pessoas não querem falar a respeito disso por ser uma preocupação, e eu entendo que não, nós temos que falar mais sobre a reforma tributária, e eu quero trazer hoje uma perspectiva do seguinte: o que vai acontecer com o profissional da área tributária? Ele vai desaparecer? O que vai acontecer com as empresas? Hoje, por exemplo, quando nós escrevemos o artigo que foi publicado, eu fiz uma provocação dizendo uma pergunta seguida de uma resposta. O tributarista, os tributaristas irão desaparecer? E eu coloquei da seguinte forma: quando aprovada a reforma tributária? Eu não coloquei se aprovada a reforma tributária. A reforma tributária ela vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida e você não pode ter dúvida. Se você está na área tributária e torce para a reforma tributária não acontecer, eu te proponho uma reflexão. Porque ela vai acontecer, queira você ou não. E agora a decisão é o seguinte: o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Você vai encarar isso daí e vai se preparar? Porque a proposição é a seguinte: qual que é a possibilidade do profissional desaparecer? O tributarista desaparecer? Eu entendo que é o seguinte: nós temos que avaliar que a reforma tributária, sim, ela vai reduzir a quantidade de possibilidades, por exemplo, de recuperação tributária. Isso não tenha dúvida. E o propósito dela é esse. Ela quer... O que surge a possibilidade de recuperação tributária? Vamos lá. O sistema é complexo, gera dúvida, gera várias interpretações, e grande parte dessas interpretações muitas vezes são judicializadas, de processos que se arrastam durante anos e que há decisões paralelas, há uma pacificação, há um entendimento que vai ser construído. Por exemplo, se nós pegarmos o conceito de insumo de PIS e COFINS, quando surgiu lá em 2002 o PIS, e 2003 a COFINS, a 10.637 e a 10.833, que estabeleceu a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Então o que acontece? Até então eu pagava pelo faturamento, tudo certo. Agora eu pago pelo faturamento alíquotas maiores. Em contrapartida eu tenho crédito sobre as minhas compras, e tem um artigo da lei que fala que eu tenho crédito sobre os insumos. E aí insumos leva a uma interpretação do empresário de que é tudo aquilo necessário para realizar a atividade dele, para ligar a chave, a uma interpretação do fisco que não é tudo isso, é muito pouco, é só aquilo que está inserido dentro do produto, reduzindo e muito esse conceito de insumo. E aí você começa discussões e autuações
e processos, e mais processos e decisões, e que no decorrer de todos esses anos, e eu estou falando de 2002, 2003, e que 2017 para 2018, o STJ define, em sede de recurso repetitivo, ou seja, ele definiu a discussão no âmbito infraconstitucional que, em suma, é tudo aquilo que é indispensável à obtenção do produto, necessário, atividade. Então ele cria um conceito de insumo que eu diria que é intermediário, né? Ele não é tão amplo quanto se defendia, muito próximo do que se falava lá do conceito de dedutibilidade da despesa do imposto de renda, mas também ele não é tão restrito quanto a Receita Federal defendia e aplicava durante as autuações, por exemplo, através das instruções normativas 247, a 404, salvo juízo, que foram declaradas, inclusive, ilegais. Então, as oportunidades tributárias, muitas vezes, elas surgem dessa não clareza das coisas, que geram várias interpretações, e, claro, com certeza, grande parte do capital intelectual em avaliar, né, de maneira estratégica, conseguir pensar fora da caixa e projetar cenários diferentes, certo? Então isso vai diminuir, não tenha dúvida, né? A quantidade de possibilidades com a reforma tributária, tanto com, independente das PECs, que elas são muito parecidas, e nós já vamos falar sobre isso vai reduzir. No entanto, a quantidade de oportunidades que vão surgir com essa mudança são muito infinitas e, ao meu ver, vai ser maior, por exemplo, pode ser maior que uma tese do século. Para mim, a oportunidade do século é a reforma tributária. Para aquele profissional que estiver preparado. Aquele profissional que aceitar que a reforma vai acontecer, queira ou não, e ele tem duas opções: nadar contra a maré e depois, com a reforma tributária, ele ser um profissional desatualizado e, de fato, acontecer aquilo que talvez ele tema, ou ele se preparar, se atualizar e entender que, com a reforma tributária, novas oportunidades irão surgir, desde que você esteja preparado. Você imagina, por exemplo, a quantidade de empresas que vão precisar de suporte, de acompanhamento nessa transição. Então nós estamos falando aí de pelo menos aí tranquilamente mais 10 anos de muito trabalho na área tributária. Depois vai reduzir? Não vai ser ruim, não vai ser bom? Não sei, aí eu vejo que nós já estamos falando um longo prazo muito grande, mas eu consigo visualizar, principalmente nesses anos, uma quantidade de oportunidade muito grande, certo? Porque a reforma tributária, ela tem que acontecer e nós, inclusive como tributaristas, temos que trabalhar com essa possibilidade, torcendo para que ela aconteça. Porque seria muito mesquinho, seria muito individualista torcer para que isso não aconteça. Nós temos um problema grave para ser resolvido. Por exemplo, se nós pensarmos, e aqui não é a minha opinião, eu estou repassando um estudo realizado, por exemplo, pelo INSPER, que é uma instituição que eu admiro, muito séria, inclusive já fiz cursos lá, pretendo fazer alguns outros, a respeito do contencioso tributário no Brasil. Contencioso tributário, discussão, que está sendo discutido de tributo no Brasil. E esse levantamento de 2019, 2020, ele chega em aproximadamente 5,7 trilhões. Trilhões, eu não estou falando em bilhões, eu estou falando em trilhões. Representa, por exemplo, do ano, até 75% do PIB, que o Brasil em 2021, salvo o melhor juízo, ele chegou em aproximadamente 8,7 trilhões. Então é muita coisa. Ou seja, o Brasil possui um problema crônico a respeito desse sistema complexo, que é o seguinte: esse tributo ele está lá. Ele está sendo discutido. Através do quê? Através de notificações, através de questionamentos a respeito da legalidade, da constitucionalidade de um tributo. Ou seja, nós temos um problema muito grave aqui. É quase
o problema do Brasil de contencioso, ele é praticamente quase o PIB de um ano. PIB é toda a riqueza que o país gera. Então isso é um problema que precisa ser resolvido. Ou seja, as coisas não estão claras aqui, elas precisam ser resolvidas porque tem muito dinheiro envolvido. Então nós precisamos pensar que esse dinheiro poderia ser muito mais bem investido se ele tivesse disponível para investimentos em políticas públicas, e nós já vamos falar a respeito disso. Olha só, essa figura aqui, ela representa, por exemplo, se nós pegarmos a variação de 2019 e 2020, vai ficar entre 5,4 e 5,7 trilhões. Tá? Aqui representa o valor que corresponde ao PIB, 75% daquele ano, em tributos no âmbito administrativo e judicial, federal, estadual, aqui é a respeito das capitais e demais municípios, tanto judicial como administrativo, certo? Então tem aqui a composição de toda a dívida, né? Grande parte está no judicial e ele é do âmbito federal. Então se a gente pegar o federal aqui, basicamente, já dá quase 70%, né? Dá 60 e poucos por cento. Então é bastante coisa. Grande parte da dívida, ela se concentra no federal. Se nós pegarmos aqui e avaliar, por exemplo, contencioso tributário, judicial e administrativo por nível federativo, aqui em 2019 para 2020, né, então 75% representa do PIB, 52,7% aqui da União, estados, capitais, outros municípios. A relação entre o contencioso de cada tributo e a arrecadação tributária. Então, dentro da União, grande parte se concentra no imposto de renda, COFINS, contribuição previdenciária, contribuição social sobre o lucro líquido, IPI, imposto de renda à pessoa física, dos estados, ICMS disparado, né, ITCMD ou ITCD e IPVA. Dentro das capitais, aqui a gente vai verificar que grande parte disparado, claro, assim como o ICMS é para o federal, ISS é para o municipal, IPTU e TBI. Então esses são os dados do relatório de 2020, principalmente como ano de referência 2019. E o que pesa nessa proposição da reforma tributária? A complexidade, ela gera discussão, ela gera insegurança, ela gera autuações, ela gera discussões judiciais a respeito de praticamente quase todos os tributos. Isso muitas vezes até prejudica, e é um ponto que está sendo discutido, por exemplo, agora no STF, de forma indireta, ela interfere até na livre concorrência, de certa forma. Por quê? Porque eu tenho empresas, por exemplo, que não pagam a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso é uma grande vantagem, nós estamos falando aí, dependendo do segmento, 9%. Determinadas empresas que têm vantagens tributárias que outras não possuem, claro, porque ela foi lá, provocou o judiciário, exerceu o seu direito, saiu na frente, acreditou. Eu não quero aqui dizer que é certo ou errado, nenhum ponto, mas eu estou me referindo que do ponto de vista prático isso interfere. Olhando menos para o lado técnico tributário e olhando pelo lado econômico, isso causa insegurança para os investidores, causa uma migração de recursos, ou seja, se você tem dinheiro, você vai aplicar num lugar que é muito difícil entender como você paga o tributo, por exemplo, você não sabe se hoje você está pagando certo, se você está pagando errado, e se daqui 5 anos você não vai ter uma penalidade aí que pode colocar em risco, por exemplo, a continuidade do negócio. Então isso causa, sim, uma insegurança e prejudica os investimentos no país. Então a reforma tributária, ela surge como uma necessidade, porque nós temos um sistema tributário complexo, um sistema tributário que gera insegurança, no mesmo passo que gera oportunidades, né? Então por isso que nós estamos aqui, porque ela gera oportunidades de discussões judiciais no âmbito tributário, de revisões a respeito das apurações, porque é muito difícil você fazer uma apuração 100% correta, porque se você não tem uma estrutura robusta administrativa dentro do teu próprio negócio,
São muitas normas mudando, são muitas alterações, são muitos documentos fiscais, são muitas obrigações acessórias, então a possibilidade de você errar é muito grande. Então o empresário muitas vezes ele fala, poxa Marcos, eu tenho você aqui na figura de consultor, advogado, eu tenho a minha contabilidade, eu tenho muitas vezes o advogado, tenho o consultor, tenho o contador, então isso acaba refletindo no custo administrativo. E, consequentemente, na competitividade das empresas. Então, quando eu falo em reforma tributária, ela surge pela necessidade de criar um ambiente favorável ao exercício da atividade empresarial, consequentemente eu consigo atrair esses investimentos para o país, e o que pesa também para o consumidor final no país. Quando nós falamos, por exemplo, que o Brasil, nós pagamos muito imposto. Por que eu fiz assim? Porque a gente sabe que é tributo, mas vamos trazer para o linguajar do afegão médio, né, do dia a dia, de quem não é técnico. Nós pagamos muito impostos. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo e nós temos essa percepção. No entanto, se nós formos buscar as referências, por exemplo, os relatórios da OCDE, dos países que compõem, o Brasil, de longe, é o país com a maior tributação. Não é, o Brasil está ali em 14º, oscilando. Então, nós não temos a maior tributação do mundo, como é a nossa percepção enquanto cidadão pagador de tributo. Somos profissionais da área, sim, mas nós vamos lá no supermercado, nós vamos na farmácia, nós arcamos com toda a carga tributária, na figura de consumidor final, que é de fato quem arca. Todos nós. Então o Brasil ele não é o país com a maior carga tributária, no entanto, a nossa percepção ela é por conta da ineficiência dos investimentos. Significa que nós precisamos de fato revisar esse atual sistema e buscar um sistema que se adeque melhor à situação, principalmente a simplificação.